Eu pleiteei a equipe de organização colocar mais uma cadeirinha aqui, mas mesmo enquanto não venha, eu já vou chamando nossos palestrantes, porque qual é a ideia da cadeirinha, né? A minha dissertação de mestrado na UF, eu fiz jornalismo na UFRJ, mas mestrado na UF, foi sobre a linguagem dos afetos. Quando a gente bota tanto o apresentador de um bate-papo, né? Como tantos que eu apresentei no rádio, uma mesa redonda, no mesmo nível, na mesma altura dos demais, a gente cria a linguagem dos afetos de que não tem ninguém superior a ninguém, que é uma troca. Se for possível, tudo bem. Se não for possível, também não há problema. Eu fico em pé e os debatedores sentados. Vamos falar deles, então? Porque agora o nosso painel é o que o passado nos ensina sobre o futuro da web. Nesse painel, nós faremos um bate-papo com pessoas que tiveram vidas impactadas na internet ou pela web. Vamos relembrar com elas acontecimentos importantes e pensar como essas histórias nos ajudam a pensar a web do futuro. Portanto, vamos usar histórias muito interessantes de como a internet impactou essas três pessoas, né, essas três histórias de vida, e o que a gente pode tirar de aprendizado para o futuro. Vou falar de Beatriz Lonskis, ela que é ThoughtWork. Da ThoughtWork, a Beatriz Lonskis tem 20 anos de experiência em design, atua como pesquisadora e estrategista em UX ThoughtWorks. É especialista em design inclusivo e acessibilidade e se dedica a criar soluções que promovam experiências humanas significativas, né? Então, venha aqui, Beatriz, por favor. Já está. Eu sempre soube que você era muito ágil, muito rápida. Me contaram isso. Valécio Brito, deixa eu colocar aqui, para eu poder virar a página. Vou usar aqui o microfone do púlpito, equipe. Opa, pode trocar aqui o canal? Isso. Olha que maravilha, que rapidez da equipe, porque assim o microfone não cai e eu posso virar a página numa boa. Valécio Brito, do projeto Debian. Ele é hacker ativista, designer e especialista em desenvolvimento de software livre, com mais de 20 anos de atuação na interseção entre tecnologia, comunicação e participação social. Sua jornada começou, é isso mesmo, começou com o reaproveitamento de computadores abandonados, o que o levou a se envolver com o movimento de software livre e com a luta por uma web aberta e acessível. Então, vem aqui, Valécio, por favor. Joia, fique à vontade, pode escolher a cadeira que você quiser. E agora eu vou chamar Walter Kumaruana. Walter Kumaruana, do coletivo Jovem Tapajônico. Da minha querida Santarém. Já estive 3 vezes lá. Uma quando era repórter de futebol nos anos 80 e 2 já dando treinamento para a rádio comunitária. Indígena do Baixo Tapajós e morador de Santarém, no Pará, coordenador do coletivo Jovem Tapajônico, voltado à formação e informação e que organiza seminários e festivais para formar influenciadores locais dentro das comunidades e aldeias da região amazônica. Venha, Walter! Tá bom, tranquilo. Tranquilo, vou falar daqui mesmo. Muito bem, sejam bem-vindos. A ideia... Deixa eu erguer aqui esse microfone para poder olhar para vocês com o único olhinho que tenho. Sejam muito bem-vindos e bem-vinda. A ideia desse painel é diferente, não é uma palestra, é um bate-papo. Então, vou interromper, um vai fazer a parte com o outro, vamos conversar sobre essas experiências de vida. Mas na primeira pergunta, como a primeira pergunta é o ponto de partida para todas as outras, então, na primeira pergunta, sim, cada um conta um pouquinho de sua história. Depois a gente começa um clima de bate-papo, né? Então, a primeira pergunta vai justamente nessa linha, né, de como que a internet mexeu
né? Como que a internet alterou, como que a internet mudou sua vida, ou como a web mudou. Sei que vocês têm histórias de vida muito interessantes e sabemos que a web fez parte dessa história. Então, cada um vai contar um pouquinho disso. Começo com você. Conte um pouquinho da sua história, Beatriz. Está sem microfone? Meu nome é Beatriz. Eu sou surda. A intérprete está na plateia. E ela vai interpretar. Perdão, é um baixa visão, não sabendo o que está acontecendo. Perdão. Fica em paz. Então, meu nome é Beatriz, eu sou surda, eu nasci surda. E a minha família é de pessoas surdas. O meu marido e a minha filha também são pessoas surdas. Eu comecei a trabalhar com design já tem 20 anos. E em 2011 eu passei a trabalhar na parte de UX. E em 2017 eu participei do primeiro workshop sobre acessibilidade aqui na CEWeb. Então, foi uma oportunidade que eu vi para aprofundar os meus conhecimentos, entender como que funcionava a acessibilidade digital. E eu não percebi que, até aquele momento, nada eu entendia sobre a acessibilidade digital para pessoas cegas. E aí eu achei um assunto de muita importância e me trouxe muito interesse, porque eu sou uma pessoa surda, mas eu nunca tinha aberto os meus horizontes para outros pontos de vista. E isso é muito importante para toda a minha profissão e o meu desenvolvimento. E aí eu quero contar brevemente algo que aconteceu durante a pandemia. Eu criei um projeto durante esse período de atendimento em Libras, através de uma plataforma que coletava profissionais da área da saúde que sabiam Libras, para que elas oferecessem um atendimento para pessoas surdas de uma forma mais adequada. Então, as pessoas surdas podiam ser atendidas durante a pandemia de forma online e remotamente, porque nós estávamos num contexto de não poder sair de casa e encontrar esses profissionais que sabiam Libras era muito difícil. Então, esse foi um projeto que eu desenvolvi com os profissionais da equipe que eu participava naquele momento, para ajudar com que pessoas surdas pudessem ter acesso à saúde naquele momento que foi tão delicado para todos nós. E eu gostaria de contar um pouco sobre os impactos que isso teve no meu desenvolvimento, e como a acessibilidade foi muito impactante. Eu sempre gostei muito de estudar, então sempre aproveitava todas as oportunidades que tinham. Na internet nós temos muitos cursos, por exemplo, que têm intérpretes, transcrição, legendas. E todos esses conteúdos acessíveis me tornaram quem eu sou hoje e fez com que eu me tornasse a profissional que eu sou. E sem essas acessibilidades, com certeza eu não seria quem eu sou hoje, eu não seria essa profissional e não estaria nesse momento aqui com vocês. Então, eu acredito que a gente precisa trabalhar de forma ativa para mudar a nossa sociedade. Esse é um pouco da minha história. Valécio, conta um pouquinho da sua história para a gente. Oi. Valécio. Boa noite. Me sinto honrado. Quero agradecer em nome de Wagner Diniz aqui a todo mundo do NIC-BR, todos os organizadores, colaboradores desse evento. Fiquei muito emocionado com o convite. Recebi um e-mail lá em fevereiro e peço licença para comentar algo breve aqui. Hoje completa 7 dias que eu sepultei meu avô, né? João Oliveira Soares. Estava ao lado dele, ele com 80 anos, e no dia 13 de março eu completei 40 anos. E aí, nesse intervalo do convite para estar aqui, eu fui bombardeado com algumas informações, algoritmos, coisas que se conectam, né? A questão, depois que meu avô faleceu, aí eu estava conversando com o Walter, né, que é compreender o tempo. Apareceu para mim um vídeo do parente Daniel Munduruku, e ele fala, na perspectiva do avô, que o tempo corre para frente, né, para o Ocidente, para a gente, o tempo corre para frente. E a gente é muito ligado nesse tempo e no valor que a gente dá a esse tempo.
Já para os ancestrais, para os povos originários, o tempo corre circular, e para os avós também. E puro tempo, e aí eu fiz essas anotações breves, e puro tempo correr circular é porque é dever dos mais velhos, dos avós e dos ancestrais, né, dar continuidade no passar esse conhecimento. E no meio desse mundo, dessa tecnologia e de toda essa coisa aqui de contar histórias, eu vi muito nisso aqui, né, de trazer a história da web, trazer a história da internet, ser antecedido pelo DMI, que é uma coisa incrível. E é isso. E de outra, dos povos africanos, do Ocidente, do Akan, que tem um signo visual chamado Sankófona, que é um pássaro que olha para trás, que representa que é preciso olhar o passado para ressignificar o presente e construir o futuro. Então, é mais ou menos com... Eu senti, ali estava anotando do lado do Reinaldo, eu senti, não, eu tenho que conectar essas coisas e compartilhar, porque a gente não pode ficar discutindo o futuro da web, discutindo o futuro, sem olhar o passado. E vocês fizeram isso aqui muito bem no evento aqui. Então, de parabéns, viu? Todo mundo que antecedeu aqui, enfim, está de parabéns. Eu quero os slides também, viu? Eu sou Valécio, eu sou de Jacobina, Bahia, 360 quilômetros da capital. Conheço também. Fui cobrir... Conhece Jacobina? Rapaz, tu rodou esse Brasil todo, hein? Jacobina, depois Juazeiro e Petrolina. Olha. Peguei essa estrada algumas vezes, quando era repórter de futebol. Jacobina, depois Juazeiro, depois Petrolina. Bom, quero saber de você também, Walter. Eu vou me apresentar em 1 minuto. Esse foi só fique à vontade, é um bate-papo. Livre, leve e solto. Só concluindo agora, esse foi a introdução, viu? E aí eu sou Valécio, eu sou de Jacobina, Bahia, eu sou hacker ativista. Aos 13 anos, eu fugi de casa porque eu não queria seguir a profissão do meu pai. Eu vinha de uma família que meu pai só estudou até a 4ª série, minha mãe foi tirar a graduação bem depois de mim, alguns anos atrás, né? E meu pai era metalúrgico e a gente tinha que ajudar, somos 4 filhos homens, tinha que ajudar, segurando ferro, cortando ferro, e o que eu gostava mesmo era ir para as eletrônicas. Eu ia para as eletrônicas, ver ali montar rádio, desmontar rádio, montar transmissão FM, até que uma dessas eletrônicas, a pessoa disse, a gente pode mexer com o computador, você quer aprender ou quer mexer? Eu disse, vamos. E aí o Banco Estadual, na época, faliu, fechou, o Baneb jogou um monte de computador fora, e ele foi com o fusquinha dele pegar esses computadores, e ali eu tive o primeiro contato. Eu não sabia como é que instala um sistema, né? Como é que bota o DOS, o Windows e tudo isso, né? E eu ali com meus 14 anos, eu já tinha fugido, aí meu pai já tinha entendido, eu já estava frequentando as eletrônicas, em outra, então, com meus 14 anos, eu comecei a montar ali meus primeiros computadores. Com meus 16 anos, eu conectei a internet. Com 15 anos, eu conectei a internet, e ali eu tive um contato com a internet através de um protocolo chamado IRC, de chat, e nos canais de IRC. Na banca de revista, eu sabia o que eu comprava, então tinha vários CDs, para quem é dessa época sabe que a internet não chegava, não era fácil baixar. Então, tinha uma revista chamada Arquivo X, e lá tinha dizendo, os sistemas que os hackers usam. Debian. Eu disse, eu vou ser hacker. Na cidade, todo mundo me chamava de louco. Eu dizia, rapaz, isso aí de graça não presta, ninguém vai usar isso aqui, você nunca vai ganhar dinheiro com isso, não sei o quê, vai instalar o Windows, não sei o quê. Bom, eu só ganhei dinheiro com Windows uma vez, no ano de 2000, o famoso bug do milênio, que ali eu tinha um CD, umas coisas que eu peguei na internet, que era questão da data, que o software lá, na época, poderia virar e bugar tudo. Mas o que me levou para conhecer mais de 10 países foi a comunidade de software livre, foi através da web, foi conhecendo a internet, tomando curso de informática e colaborando. E aí eu vou bater o papo aqui e posso falar mais. Ou seja, foi justamente essa sua persistência de descobrir que raio é isso que estava na tal revista é que fez de você ir de Jacobina para o mundo. Exato. Né? Walter, agora é com você. Conta um pouquinho da sua história, da relação entre a internet e sua história. Eu sei que a tua militância, a tua atuação é muito anterior à tua relação com a internet. Você já era uma referência na tua região. Então, conta um pouquinho sobre isso. Ainda bem que eu tenho ainda 29 anos, né? Senão era um tantão de história. Jovem, bem jovem. Então, dá de ouvir? Sim. Eu sou Walter Kumaruara, sou indígena do povo Kumaruara do Baixo Tapajós.
E a minha história, na verdade, com a comunicação, né, antes da web mesmo, né, de entrar nessa questão da internet, ela vem desde o jornal escrito à mão na minha aldeia, onde a gente tinha que escrever um jornal e mandar para outras comunidades, outras aldeias, saber o que estava acontecendo ou o que ia acontecer, né? Depois eu passo para trabalhar mesmo, eu era repórter comunitário, né, porque eu morava lá dentro do território e a cidade era muito distante. E aí vem essa necessidade de falar sobre os nossos direitos, né, de jovem e tal, mas pouco sabia sobre, né, foi quando o Projeto Saúde e Alegria entrou na minha vida ali para falar sobre o direito da criança e do adolescente, né, e eu queria saber, né, porque só tinha gente grande lá no meio, era gente de saúde e tal, e eu, um molequinho lá no meio, com 9, 10 anos, já queria entender o que era aquilo, né. E aí, realmente, isso vai perpassando, a gente vem ocupando esses espaços, né, de trazer também outros jovens para falar sobre isso, é quando a internet entra na minha vida, né, o computador também, e aí a gente começa a fazer o cinema dentro das aldeias, né, e dentro das comunidades, onde a gente chamava de Mocoróstica, que era uma paródia do Oscar, né, e a gente premiava a galera dos territórios dentro da comunidade, mas era muito voltada para a questão das campanhas educativas, né, de saúde, de prevenção à gravidez, de prevenção à AIDS, né, era muito voltada para o que realmente os nossos territórios estavam muito refém, né. Então a gente viu na comunicação um jeito popular, né, porque eu trabalho muito com a comunicação popular, que é traduzir tudo isso que vocês falaram aqui para a minha realidade, porque se fosse colocar alguém aqui para levar para a aldeia para falar sobre isso, desculpa, mas não ia ninguém entender nada. Então, eu tenho que, muitas das vezes, ir para eventos, escutar, para poder voltar e traduzir numa linguagem muito mais acessível para as pessoas que estão lá dentro do território, que termos técnicos, muitas das vezes, a gente não consegue lidar, né? E aí eu parto para a cidade e começo a entender também muito mais, aí já começa uma militância muito maior, que é sobre ocupar esses espaços, né? Eu saio da minha aldeia para falar sobre o indígena que não está nos livros, que sou eu. Vocês conhecem o índio ainda, né? Vocês sabem do índio de olhos puxados, de cabelinho bem aqui, né? Então, esse índio é o que está lá no livro, que foi construído pelos professores, que foram construídos pelos brancos, e que em nenhum momento a gente estava lá para contar a nossa história, né? Então, eu saio do meu território por essa necessidade, né, para que a gente possa falar de nós, por nós mesmos. Porque muito se fala da gente, mas pouco se permite que nós, que estamos lá no território, falamos de nós. Sempre alguém que vai aqui, daqui para lá, e volta e vem falar da gente, né? Então, eu comecei a entrar no meio da internet para fazer vídeos, né? Fui até escrevia para a Folha de São Paulo também, não tenho faculdade, mas tenho alguns artigos na Folha de São Paulo também, falando sobre o marco temporal, que é uma lei que está em julgamento e ninguém sabe, todo mundo fala, mas pouco sabe, pouco se entende do que está correndo risco em nossas vidas lá no território, né? Inclusive, agora a gente conseguiu quebrar a mídia lá no território, né? Que o governador ele tem as mídias tradicionais, né, do lado dele. E ele aprovou a Lei 10.820, que era a lei que tirava os professores da sala de aula, né? E a gente sabe que na Amazônia as nossas línguas são muito diferentes, né? Um fala Inhangatu, outro fala Munduruku, outro fala Mbegocré, então não ia ser legal. E aí a gente, com a nossa mídia, com o nosso celular, ocupamos a BR, enquanto uma outra galera estava ocupando a SEDUC, enquanto ele estava lá na TV falando, olha, não é assim, eles estão falando a mentira, não sei o que lá. E a gente estava lá, lei por lei ali ainda olhando, olha, está aqui no papel que ele assinou. A gente lá no meio da ocupação, ainda tendo que olhar lei por lei, porque muitas das vezes a galera só vê, mas não consegue ler o que é uma lei. E eu tenho que sair do meu território para a galera que, tipo, aqui todo mundo tem informação, porque tem internet, né? Mas a gente não consegue ler as coisas. A gente está muito no videozinho de 1 minuto, de 30 segundos. Né? E como eu que tenho que sair do meu território para transformar essa lei em 30 segundos para que outras pessoas saibam que realmente quais são os nossos direitos estão em jogo ali. E aí a gente conseguiu pedir a revogação da lei, que realmente era um assassinato à educação do Estado do Pará. Uau.
Palmas. O que Walter está falando também é o famoso nada sobre nós sem nós, nada sobre eles sem eles, não é o índiozinho estereotipado. E justamente nessa linha, Beatriz, eu vou olhar para as nossas queridas tradutoras da língua brasileira de sinais, a Libras, para te fazer a pergunta, com auxílio delas. Então, justamente na linha do nada sobre nós sem nós, no caso das pessoas com deficiência, como sou eu, que sou cego de um olho e baixa visão severa no outro, e a Beatriz, que tem a deficiência surda, não oralizada, no nosso caso, também, a internet sempre foi um desafio. Nos permitiu avançar em muitas coisas, mas ainda existe muito para avançar. E eu queria saber de você, Beatriz, o seguinte, no caso específico do seu segmento, você que falou que a internet teve uma mudança na sua vida, provocou uma mudança, mas o que ainda falta? Quais são, os recursos que ainda são muito limitados para o teu segmento, que é um dos 4 grandes grupos dos segmentos de pessoas com deficiência, Beatriz? Eu acho que você quer que eu explique um pouco sobre cada uma das deficiências, o que falta. Um pouquinho mais perto do microfone. Você quer que eu fale sobre o que falta para cada uma das deficiências? Seria isso? E para a sua deficiência, para o seu segmento de pessoa com deficiência, quais são os desafios da internet principais no atual cenário? Perfeito. Na minha área, quando a gente fala de internet, eu vejo que há um grande desafio no reconhecimento da Libras com a inteligência artificial, como temos, por exemplo, no reconhecimento de voz. Uma vez, a minha filha, como eu comentei que eu tinha uma filha, ela tem 7 anos, e ela queria assistir um vídeo no YouTube. E aí ela viu que tinha como ela fazer uma pesquisa pela voz. Era um comando de voz ali que as crianças ouvintes poderiam fazer. Crianças ouvintes que não sabem escrever já conseguem fazer pesquisas através da sua voz. E esse reconhecimento é identificado e elas conseguem acessar. E eu pensei, e a minha filha? Ela ainda não aprendeu a ler, mas ela não consegue, assim como crianças ouvintes, a fazerem pesquisas de forma autônoma. Então, ela acaba tendo que explicar para mim o que ela quer, e eu tenho que saber qual é o nome do desenho que ela está procurando. Então, eu penso que esse é um desafio e é algo que falta quando a gente fala da inteligência artificial, reconhecimento da sinalização para crianças surdas que ainda não foram alfabetizadas. Também, quando a gente fala sobre a inteligência artificial, nós sabemos que há algumas barreiras tecnológicas que precisam ser melhoradas. Por exemplo, hoje há um grande uso de avatares que precisam melhorar muito, porque atualmente a Libras ela é uma língua complexa, obviamente, possui uma gramática, uma sintaxe, expressões faciais e corporais mudam totalmente o significado do que dizemos. Quando usamos avatares, informações semânticas faltam para o nosso entendimento. É claro que é uma tecnologia que está em processamento, mas, nesse momento, a gente precisa muito que a inteligência artificial melhore para pessoas surdas, sem contar apenas com avatares. Muito obrigado, Beatriz. Palmas. Eu quero que você diga para a gente, de Jacobina para o Mundo, o seguinte: você foi persistente, Valesca, você foi lá e buscou o que queria, encontrou. Foi catar em banca de jornal, computador do Baneb, que parou. Guardei bem o que você contou. Não, fica atento. Só que, e os outros? O que eu quero dizer com os outros? Nós vivemos num país ainda de grandes desigualdades sociais. Avança um pouquinho numa época, recua na outra, mas ainda de grandes desigualdades. Esse é um grande desafio que temos no Brasil. O que você acredita que pode ser feito, ou mesmo você tem feito, para aqueles jovens que, por incrível que pareça, em pleno 2025, ainda não têm acesso a um smartphone, a um computador? Como, digamos assim, romper ou mudar esse cenário? Obrigado pela pergunta. Pessoal, eu saí de Jacobina com 18 anos. Foi meu primeiro convite trabalhar com software livre no governo do estado da Bahia com o programa de inclusão digital.
Mas eu saí de Jacobina já com um núcleo de hackers, de pessoas que se reunia, estudava da cultura hacker. Hacker tem o do mal e tem o hacker do bem, tá? E no mundo todo tem um espaço denominado Hackerspace, que as pessoas se juntam, né, pagam o aluguel daquele espaço, pagam internet, levam as peças de computadores, tudo isso. Era meu sonho ter um Hackerspace em Jacobina. Então, eu dei uma volta no mundo, cheguei a trabalhar, cheguei a ser assessor de ministro da Justiça, no Ministério da Justiça, cheguei a ser estagiário na Free Software Foundation, formatar o computador do Richard Stallman, o cara que idealizou toda essa coisa da filosofia do software livre, para vir uma pandemia e mudar. Assim, eu digo que eu quero estar perto da minha família, porque eu nem ia me sentir bem se meus avós, meus pais se partissem. E quando eu volto para a minha cidade, e há um mês, eu estou conseguindo, e tem uma vaquinha online, eu estou montando um Hackspace em Jacobina. Eu quero dizer que a gente precisa de política para fomentar a cultura digital. O que o professor Demi falou aqui, a gente precisa explicar o que é a internet, o que é a web. A exclusão digital ela existe até para quem nasceu pegando o celular. As pessoas não sabem o que é um editor de texto, não sabem o que é uma planilha. Então, a cultura digital, pontos de cultura digital, a gente precisa espalhar e discutir política pública. É isso. A gente precisa eleger uma bancada de hackers também. A gente não pode apostar em um congresso onde só tem os lobistas das big techs. A gente precisa, e aí aqui, eu sei, Pedro Marcon é um dos primeiros que saiu aqui em São Paulo, a candidato vereador hacker, saiu na última eleição com o Pedro Iá, mas a gente precisa de mais pessoas, né, mulheres na área de TI, a gente precisa de mulheres na política, mas pessoas com conhecimento do que é a internet, do que é a web e de cultura digital. Uau. Palmas para ele. E atenção, eu tenho ordens do comitê organizador para encerrar pontualmente às 19h. Mas dá tempo de fazer pergunta para o Walter e de fazer uma última rodada. Eu vou pedir à Beatriz e ao Valécio, para já irem pensando, o Walter também, uma frase de efeito final. Vai dar tempo de fazer com aquela frase final, o grande final de cada um de vocês. Mas antes, a pergunta para você, que não participou ainda dessa segunda rodada, que é a seguinte: como garantir, ao mesmo tempo, as vantagens do uso democrático da internet, né, num segmento indígena e, ao mesmo tempo, garantir a preservação, o fortalecimento da cultura local, das características do povo? Isso é um desafio muito grande, ou seja, continua sendo uma, digamos assim, uma lógica discursiva em disputa? O discurso em disputa também acontece lá? Bom, primeiro, na verdade, eu acredito que um ponto principal a gente não consegue falar. Todo mundo pode ter acesso à internet, né? Eu acredito que nas aldeias, principalmente no Mato Grosso, eu vim de lá agora, a maioria da galera tem celular e acesso às redes sociais, né? Mas eles não sabem nem o que é a internet. Então, eu acredito que um dos passos que tem que caminhar juntamente com esse avanço da tecnologia, da internet dentro dos nossos territórios, é a questão da educação digital. Né? Se não tiver educação digital, a gente vai estar no mundo perdido. Né? Porque aí a galera vai e acessa o que quer. Né? Nem tudo que é lá é bom. Então, o meu papel, na verdade, dentro dos territórios, é fazer esse trabalho da educação digital. E não também só falar, olha, não pode isso, não pode aquilo, mas sim oferecer oportunidade do que se pode ser usado com essa internet. Né? Como é que eu posso defender o meu território através dessa tecnologia? Né? Por isso que hoje tem jovens fazendo TikTok, ensinando outros jovens a votarem, né? Jovens aí fazendo TikTok também, influenciando outros jovens a saber do porquê da importância do voto. Né? Inclusive, na eleição, acho que a gente até, o Bolsonaro falou que a culpa de terem tirado ele do poder foi a juventude, e a gente fez esse papel lá. Né, que foi realmente ir para campo, falar sobre política, criar conteúdo, a própria juventude, criando podcast, criando TikTok, criando mini documentários ali com seu celular, e aí a gente fez esse papel. E assim como foi no auge da Covid-19, eu montei, na verdade, a gente já criava paródias sobre
os cuidados da Covid-19, né? Só que a gente precisava levar isso para dentro do território, porque quem tem acesso à internet consegue ver. Mas aí eu já estava no Saúde e Alegria, a minha galera, a minha juventude já produzia conteúdo. Aí disse, então vou montar uma rádio no barco. Peguei a corneta, montei um estúdio dentro do barco, e aí a gente saiu pelas comunidades e aldeias falando sobre a Covid e falando sobre a importância da vacinação, porque naquela época, vacina que tu vira jacaré, e era isso, era aquilo, isso também pega lá, né? Porque é uma mídia toda falando sobre isso, e a gente, na nossa mídia pequena ali, tenta dizer, não, olha, não é assim, se tu fizer, tu vai morrer, e tem que ser bem direto ao ponto, né? Porque ali a linguagem tem que ser muito mais forte também. Então, esse foi um dos nossos papéis ali dentro, né? Então, a educação digital, ela é muito importante, né? Eu acredito que isso é um dos viés do Conexões Povos da Floresta que a gente tem lá, né? Que aí a gente vem e trabalha não só a implementação da internet dentro dos territórios, mas sim juntamente com o bom uso da internet. Vocês repararam um detalhe? Palmas para o Walter. Vocês repararam um detalhe? Não poderia ter sido mais feliz a organização do evento de fechar com esse painel. Claro que daqui a pouco vamos ter as palavras finais do Wagner Diniz, mas antes seriam esses três juntos. Porque o que há de comum entre os três? Eles promovem o acesso à democracia, o acesso à democratização de um direito. Nós estamos falando de um direito humano básico presente no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e no capítulo 5 da nossa Constituição dos Direitos e Garantias Fundamentais. Todo cidadão, toda cidadã deve ter direito de se comunicar. Está lá na Declaração Universal, no 19, e na nossa Constituição. Então, eu queria, para fechar, que cada um fizesse aqui com uma espécie de frase final. Pode ser uma frase inventada logo depois que eu falei que ia ter que fazer essa frase final, ou pode ser reforçar uma frase que já disse, mas que gostaria de deixar assim, zanzando essa frase na cabeça de cada um e cada uma hoje, quando depois da confraternização for embora para casa. Beatriz, a sua frase final. Eu acho que tem uma frase que todos nós sempre usamos, é que a web ela é para todos, mas nós precisamos que ela seja feita com todos também. Porque não adianta nós criarmos programas web para eles enquanto nós não estivermos incluídos com grupos subrepresentados e pessoas com deficiências e todas mais, criando aí novas diretrizes e participando desses projetos web. Só assim nós teremos, de fato, uma inclusão, uma responsabilidade e uma equidade para todos. Uau! Obrigado, Beatriz. Valécio. A gente precisa de uma internet universal, aberta. A gente precisa de uma web que seja regulamentada, assim como as plataformas. A gente precisa ser hacker ativista, a gente precisa hackear a política e sem anistia e Bolsonaro na prisão. Uau! Walter. A gente muito falou sobre a questão de território, né, aqui, né, em algumas falas, em algumas palestras, sempre traz a questão do território, sobre a internet e tal. E lá para a gente tem uma frase que eu não estou no território, eu sou o território. Né? Então, uma vez que a gente traz essa palavra de que eu não estou, eu sou, eu pertenço, eu dependo desse território. Né? Então, é como se a gente trouxesse também, né, nós estamos nesse meio da internet, e a gente precisa se apropriar, mas ela tem que também ser de uma forma que realmente fortaleça a nossa identidade dentro dos nossos territórios, preservando os nossos direitos. Uau! Gente, uma das maiores lições que eu aprendi na vida foi lá, Walter, com os Quechua, lá na rádio comunitária Latacunga, no Equador, onde eu vivi um tempinho, nos anos 90, nessa relação que eles têm com a terra como Pachamama, a terra como mãe. A ideia do território, a forma de pensar território é muito diferente da maioria da nossa, digamos assim, modelo de sociedade ocidental. Beatriz, Valécio, Walter, sabe o que eles têm em comum? Olha que curioso, né? O que existe de comum entre esses três? O que existe de comum entre os três é não existir algo de comum entre os três, porque o que existe de comum entre os três é um dos maiores privilégios que a gente tem de estar vivo.
que é a diversidade. Não existe privilégio maior na vida do que conviver com a soma das diferenças, com a diversidade. Por isso que incomoda tanto a setores conservadores da nossa sociedade o diverso. O diverso incomoda, o diverso perturba, o diverso agride quem não gosta das diferenças. Viva a diferença, viva a diversidade, viva uma web com diversidade. Muito obrigado. Muito obrigado aos três. E agora, para as palavras finais desse nosso evento, eu chamo Wagner Diniz, volta aqui para a gente, o gerente da Ceweb.br, para os agradecimentos, para as palavras finais. Linda essa formação aqui dos três. Aqui, Wagner, fique à vontade. Obrigado. Bom, primeiro, muito obrigado, Valécio, Beatriz e Valtinho, pelo compartilhamento das suas experiências pessoais, que eu acho que essas experiências pessoais falam muito da importância da web, como ela penetra na nossa vida do cotidiano. Segunda coisa, eu não consigo enxergar muito nem a web, nem a internet com esses adjetivos que a gente coloca para seres humanos. Uma web idiota, uma web autoritária, ou internet autoritária, internet isso, internet aquilo. A internet e a web são espaços que refletem a sociedade, né? A sociedade, ela está refletida em diversos espaços, né, da nossa convivência, inclusive, né, na internet e na web. E, portanto, tanto na internet quanto na web, particularmente na web, que é o que nos interessa mais, é onde as pessoas mais, né, se relacionam ali dentro, a gente tem tantas pessoas idiotas, autoritárias, como pessoas inteligentes, né, e que geram conteúdos de uma maneira fantástica. E é por isso que eu fico muito feliz quando eu vejo essas pessoas aqui, né? Porque, assim como existem pessoas que não nos agradam quando elas estão usando a internet e a web, e elas exercem algumas relações de dominação e de poder, existem outras pessoas também que estão fazendo todo um processo de resistência. E eu quero dizer que o seu web é um espaço de resistência para garantir a web aberta, universal e acessível. Nós não abrimos mão disso. Nós vamos sempre, sempre batalhar para que ela jamais seja fechada, jamais ela seja de um país, jamais ela seja excludente, tirando pessoas e colocando barreiras. Nós aqui estaremos presentes e firmes para garantir isso. Para isso, o seu web existe, para isso o seu web foi criado. E, nesse sentido, também quero agradecer muito a presença aqui do Demi Guettico, presidente do NIC-BR, e do Harmut Glaser, secretário executivo do CGI, duas pessoas que, eu diria, são extremamente responsáveis, entre aspas, culpadas por o seu web existir. A eles eu agradeço imensamente por abrir essa oportunidade para que exista um departamento que defenda a web com essas características, que nessas características eu acredito fortemente. Quero muito agradecer também a equipe do NIC, principalmente na pessoa da Bel e na pessoa da Drica. Eu agradeço todo o staff que participou aqui da organização desse evento, da organização tanto daqui das palestras, quanto da exposição, que ficou linda, maravilhosa. Pena que essa exposição dura apenas um dia, vai ter que ser desmanchada daqui a pouco, né? Eu agradeço demais toda a equipe que aqui trabalhou, né? O pessoal de tradução de Libras, o pessoal aqui do atendimento ao público, o pessoal da comunicação, do audiovisual. O meu muito obrigado por essa disponibilidade e apoio a todos nós.
e, obviamente, que eu não posso deixar aqui o meu carinho, né, e todo o meu reconhecimento a toda a equipe do Seu Web que está por aqui. Podia levantar todos vocês, por favor? Né? Aqui está toda a equipe do Seu Web. Obviamente que estão faltando algumas pessoas aqui, que já tiveram que sair por compromissos que têm, mas eu agradeço demais, né, a presença e o trabalho desses profissionais. São profissionais que, né, dedicam, são profissionais extremamente sérios que vão na profundidade do significado dessas características que nós estamos falando da web, como sempre. Tá? Então, a todos vocês, muito obrigado. Ao Marcos, que fez uma brilhante condução aqui dessa sessão da tarde, também o nosso muitíssimo obrigado. Obrigado. E agora todos vocês estão convidados para o encerramento. Vai ter o coquetel aqui, que vai ter que encerrar às 8 horas, porque às 9h30 tem uma partida de futebol super importante e a gente vai ter que sair para essa partida de futebol, tá bom? Marcos.